São Luís, a capital do Maranhão, é um lugar que respira história. E essa história é tão única quanto a própria cidade. Você sabia, por exemplo, que São Luís é a única capital brasileira que não foi fundada pelos portugueses? Pois é. A cidade tem suas raízes na França e sua trajetória é uma verdadeira saga de disputas, invasões, resistência indígena e revoltas que moldaram não só o Maranhão, mas o próprio Brasil. Hoje vamos embarcar juntos nessa jornada para descobrir como surgiu a Atenas brasileira e como seu passado fascinante ajuda a explicar o presente vibrante dessa ilha cheia de encantos. Prepare-se para uma aula de história como você nunca viu. Antes de falarmos dos franceses, precisamos voltar um pouco no tempo. O nome da cidade, São Luís, é uma homenagem direta a um rei da França, Luís XIII. Mas muito antes de qualquer europeu sonhar em colocar os pés aqui, estas terras já tinham donos. A ilha era chamada pelos seus primeiros habitantes, os Tupinambás, de Upaon-Açu, que na língua deles significava Ilha Grande. E era grande mesmo, não só em tamanho, mas em população. Estima-se que viviam na região cerca de 250 mil indígenas, divididos entre os Tupinambás, que ocupavam o litoral, e os povos do tronco G, que os portugueses chamavam genericamente de tapuias, no interior. Era um mundo complexo e cheio de vida. O primeiro contato europeu registrado nem foi com os franceses, mas sim com os espanhóis. Em 1500, o navegador Vicente Pinzón passou por aqui, mas ele e sua tripulação estavam mais interessados nas riquezas do Peru e seguiram viagem. Mal sabiam eles o tesouro histórico que estavam deixando para trás. Agora sim, vamos à chegada dos franceses. O ano é 1612. Da cidade portuária de Cancale, na França, parte uma expedição ambiciosa. Eram 3 navios e cerca de 500 homens, todos sob o comando de um nobre chamado Daniel de La Touche, o senhor de la Ravardière. Eles tinham um objetivo claro: estabelecer uma colônia francesa nos trópicos, um projeto que eles batizaram de França Equinocial. Esta não era a primeira tentativa francesa no Brasil. Décadas antes, em 1555, eles já haviam tentado fundar a França Antártica, onde hoje é o Rio de Janeiro, mas foram expulsos. Agora eles tentavam a sorte no Maranhão. Ao desembarcarem na ilha de Upaon-Açu, eles construíram uma fortificação e a nomearam Fort St. Louis, em homenagem ao jovem rei da França, Luís XIII, que na época era apenas um menino. Em 8 de setembro de 1612, um marco simbólico aconteceu. Padres capuchinhos que acompanhavam a expedição celebraram a primeira missa. Ali, naquele momento, nascia oficialmente o povoado que se tornaria a cidade de São Luís. Claro que Portugal, que considerava essas terras suas pelo Tratado de Tordesilhas, não ia assistir a tudo isso de braços cruzados. A coroa portuguesa não gostou nada dessa história de uma colônia francesa em pleno Brasil. Em 1614, o governador-geral do Brasil organizou uma expedição militar para expulsar os invasores. O comando foi entregue a Jerônimo de Albuquerque, um homem experiente em batalhas e profundo conhecedor da região. O confronto decisivo aconteceu em 1615 e ficou conhecido como a Batalha de Guaxenduba. De um lado, portugueses e seus aliados indígenas; do outro, franceses, também com seus aliados tupinambás. A batalha foi sangrenta e, segundo os relatos portugueses, a vitória foi tão surpreendente que eles a apelidaram de Jornada Milagrosa, atribuindo o resultado a uma intervenção divina. Com a derrota, o sonho da França Equinocial chegou ao fim. Os franceses foram expulsos, e São Luís passou para o domínio português, sendo oficialmente integrada à colônia do Brasil. A fundação foi francesa, mas a colonização, a partir daí, seria portuguesa. Mas se você acha que a história de disputas por São Luís termina aí, está muito enganado. A tranquilidade durou pouco. Algumas décadas depois, a Europa estava em polvorosa, e isso refletiu diretamente aqui.
Portugal e Espanha estavam sob o comando de um mesmo rei, no período que conhecemos como União Ibérica. Essa união enfraqueceu Portugal, que se viu com inimigos por todos os lados, especialmente os holandeses, que eram rivais da Espanha. Aproveitando-se dessa fraqueza, a Holanda, que já havia conquistado parte do Nordeste, decidiu expandir seus domínios. Em 1641, uma poderosa esquadra holandesa invadiu e tomou o Maranhão de forma bastante violenta. Eles saquearam a cidade e impuseram seu domínio. Porém, a resistência dos colonos portugueses e dos nascidos na terra foi feroz. Liderados por figuras como Antônio Teixeira de Melo, eles organizaram uma guerrilha que durou quase 3 anos. Finalmente, em 1644, os holandeses, desgastados e sem conseguir consolidar seu poder, foram expulsos. São Luís, mais uma vez, voltava para as mãos dos portugueses. Passadas as invasões estrangeiras, os problemas agora eram internos. Em 1684, estourou no Maranhão a primeira grande rebelião nativista da sua história, a Revolta de Beckman. Os colonos, em sua maioria senhores de engenho e comerciantes, estavam completamente insatisfeitos. A economia local patinava, faltava mão de obra para as lavouras, e eles acusavam a Companhia de Comércio do Maranhão, uma empresa portuguesa que monopolizava o comércio, de praticar preços abusivos e não fornecer escravizados africanos como prometido. A revolta foi liderada por 2 irmãos, Manuel e Tomás Beckman, ambos senhores de engenho respeitados na região. Eles enfrentaram e expulsaram os representantes da companhia e até mesmo os padres jesuítas, que eram contra a escravização dos indígenas. Por um breve período, os irmãos Beckman, junto aos revoltosos, obtiveram êxito, desafiando a autoridade da coroa portuguesa. Mas a resposta de Portugal foi dura. Tropas foram enviadas, a rebelião foi esmagada e seus líderes punidos severamente. Manuel Beckman foi enforcado em praça pública, mas antes de morrer, ele teria dito uma frase que ecoa até hoje como um símbolo de resistência. Morro feliz pelo povo do Maranhão. Como vimos, a história de São Luís é um mosaico incrível, formado por peças de diferentes culturas, cores e conflitos. É uma cidade que nasceu francesa, foi disputada por portugueses e holandeses e forjada na luta e na resistência de seu povo, incluindo os indígenas, que foram os primeiros senhores desta terra. Cada rua de pedra, cada casarão colonial azulejado conta um pedaço dessa saga. Conhecer o passado de São Luís é essencial para entender por que o Maranhão é, até hoje, um estado com uma identidade cultural tão forte, um lugar de diversidade, sincretismo e, acima de tudo, de muita resistência. A herança francesa, a influência portuguesa, a marca africana e a raiz indígena se misturam de uma forma única, que a gente vê na culinária, ouve no reggae e sente na alma do povo ludovicense. E aí, gostou desse mergulho profundo na história de São Luís? Se você curtiu conhecer as origens dessa cidade fascinante, não se esqueça de deixar o seu like aqui no vídeo, compartilhar com seus amigos que também amam história e, o mais importante, se inscrever no nosso canal para não perder os próximos conteúdos. Toda semana tem uma nova viagem pela história do Brasil e do mundo, esperando por você. Muito obrigado pela companhia e até a próxima.